Um assunto também que está sendo muito falado, né, dentro do Flamengo, é o projeto do novo estádio do Flamengo. Em reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, o Flamengo apresentou uma ideia do clube para o novo estádio. Em entrevista ao Globo Esporte, antes do sorteio de ontem dos grupos da Libertadores, o Rodolfo Landim disse que o clube discute com que receitas vai viabilizar a construção do novo estádio, mas que tem uma prioridade: não dividir. Parece que ele está aprendendo com o erro do Palmeiras. Com erro não, né? Porque o Palmeiras conseguiu um estádio de graça. Mas com a situação do Palmeiras. Porque tem uma prioridade, de acordo com o Rodolfo Landim: não dividir os lucros por futuros ganhos com a Arena. Então, eu vou ler aqui o que disse o Rodolfo Landim, passando a palavra para vocês. Ele disse o seguinte: a gente vai discutir a forma de financiar o estádio. A gente tem defendido, né? Vamos botar a arte aí na tela para a galera ver o que falou o Rodolfo Landim, enquanto eu vou ler aqui. A gente tem defendido que tem como fazer isso captando dinheiro direto do clube, com aportes, e buscando sócios estratégicos, mas que não façam parte do estádio propriamente dito, como forma de não onerar as receitas que o Flamengo vai ter com o estádio. Fizemos uma apresentação sobre o projeto e vamos agora enriquecer os dados que a gente já apresentou, com análises complementares que foram feitas em detalhes e que a gente não apresentou na reunião da Caixa. Segundo a reportagem da ESPN, o Flamengo não tem conseguido avançar como gostaria na negociação com a Caixa Econômica Federal pelo terreno na região do gasômetro. A relação entre Flamengo e Caixa, de fato, não é das melhores no momento, ainda de acordo com a ESPN. Nos últimos meses, o clube oficializou uma oferta ao banco pela compra do terreno do gasômetro. No entanto, sequer recebeu uma resposta, o que deixou a situação em aberto. Por conta disso, o Flamengo passou a avaliar outros terrenos. Bom, Vander. Não, pelo que eu fiquei sabendo, o número, a proposta na cabeça do Flamengo, depois de análise e tal, imagino, né? 250 milhões pelo terreno. E que o Flamengo compraria. Eu acho genial o Flamengo comprar um terreno no centro do Rio de Janeiro, numa área que pode ficar com nova cara, com uma série de coisas, 250 milhões. O terreno é meu, não é cedido mais, emprestado. Acabou, é meu. E depois ele tem que pensar na construção. Eu acho que com a força do Flamengo, ele vai conseguir viabilizar, se o acordo for fechado, a construção de um estádio. 2 anos, 3 anos, eu não sei. E ele tem alternativas de ter uma praça esportiva lá e fechar grandes patrocinadores. Se vai dar certo ou não, se a coisa vai prosperar ou não, se a Caixa... Aliás, o estádio pertence a um fundo, né, que é da Caixa. Se a Caixa entender que é um bom negócio, esquece esse negócio de fundo, pega 250 milhões, eu acho que será parcelado, não importa, mas vai receber do Flamengo e tira esse negócio da frente, né? Tira sobre a mesa um terreno que está lá e entra dinheiro em caixa. Né? Banco não é imobiliária. Banco quer grana. Então, eu imagino que seja assim. Eu acho que a única coisa que eu sempre faço uma ressalva, e vou falar com aspas, por favor, eu fico com pena do Maracanã, porque vai sofrer se realmente... Eu não fico com pena, não soube administrar. Não, eu sei se né? Mas não souberam administrar também, né? Fico com pena no Maracanã, porque ele vai enfrentar um drama para resolver a situação dele lá, porque sem o Flamengo vai ser um pepinaço, né? Eu acho. Mauro, você sabe como andam as negociações do Flamengo com a Caixa, né? Porque teve aqui a da ESPN, mas você sempre está correndo atrás, você tem inclusive contato com o Rodolfo Landim, que te responde aí constantemente. E outra, isso é importante, né? Ele já deixar claro, não vai dividir lucros por futuros ganhos. Já falou pra gente na entrevista no ano passado há um tempão, aí é notícia requentada, isso aí já deu um tempão. É isso, né? A de não dividir lucros, né? Já falou isso há muito tempo, milhões, né? Foi justamente quando ele falou da SAF. Ou seja, né? Aí tem a grande discussão. Ele não quer dividir o estádio, mas ele quer compartilhar o futebol do Flamengo com algum investidor. E aí tem a discussão. Você não quer dividir o estádio, mas quer dar parte do futebol, vender parte do futebol, que seja 25%, 30%.
ele quer construir o estádio sem ter que mexer no dinheiro do Flamengo, quer gerar uma receita nova. E ele defende a ideia da SAF. Isso aí, quando eu fiz uma entrevista com ele no ano passado, já tem tempo, mais de 6 meses, ele falou isso. Deixou claro que a ideia dele era essa. Agora, ocorre que ele pode comprar o terreno e tudo mais, mas são várias questões a serem resolvidas. Ele sai da presidência em dezembro. Isso pode ser tocado por um outro presidente. Ele pode comprar um terreno, iniciar o processo e não conseguir terminar todo ele a ponto de deixar tudo encaminhado. E aí alguém vai fazer de forma diferente, talvez, daquilo que ele pensa, depende de quem vai ganhar a eleição, tem essa questão também. Comprar o terreno, você acha um bom negócio? Eu acho que isso tem que resolver logo, comprar o terreno e aí você, como é que vai levantar o estádio? Conversa. Aí é outro papo. Você já tem a terra. Isso. O Flamengo tem que dar um passo aí adiante. E claro, Mas é verdade que a Caixa não respondeu ainda? Conseguir as autorizações de prefeitura, essa coisa toda. Existe uma boa vontade aparente do prefeito do Rio de Janeiro, porque eles estão revitalizando aquela região, o estádio seria ali algo para dar uma levantada ali naquele local, tem um terminal Gentileza ali sendo construído, né? Agora, essa questão de a Caixa responder agora, depois, demora um pouco mais, um pouco menos, né? Tem lá os... E é interessante também para o prefeito, né, Mauro? Ter a torcida do Flamengo do lado dele. Claro, você é prefeito do Rio de Janeiro. A Caixa, assim, uma coisa para deixar bem claro sempre, porque é um festival de fake news. O terreno não é público, o terreno é de um fundo de investimento que é gerido pelo FGTS, consequentemente pela Caixa. A Caixa, ela faz a gestão. O terreno não está gerando receita, está gerando prejuízo. Para quem é dono, o interessante é negociar para pegar o dinheiro, porque ele está dando prejuízo, está parado, um terreno que só dá prejuízo, está desvalorizando. Então, essa é a questão. Aí existem terrenos ao redor. O que o Flamengo alega é, se eu fizer um estádio, eu valorizo tudo que está ao redor, porque eu pego uma área morta e transformo em algo que vai ter fluxo de pessoas, vai ser um local que as pessoas vão querer conhecer, não só em dia de jogo, mas quando não for o jogo lá, o cara vai querer visitar o estádio, ver o estádio do Flamengo. De fato, há uma tendência natural para que isso aconteça, que é uma área muito central e a maioria dos milhões de rubro-negros que moram no Rio de Janeiro não vai frequentar o estádio, porque já não frequentam hoje. O cara não vai ter dinheiro para ir nos jogos, como os do Palmeiras não vão, os do Corinthians não vão. Quantos que não vão? A maioria não vai. Como é que você vai no estádio do Palmeiras? Não cabe todo mundo e o ingresso é caro. Então você pode ter um fluxo de pessoas que façam visitação, que circulam por ali, que vão para lá, turistas, etc. e tal, e aí vai movimentar a região. O Flamengo alega isso. Até na época que eu entrevistei, ele falou, foi até no dia do aniversário do Flamengo, se não me engano, essa entrevista. Ele usou como referência o Walmart, que nos Estados Unidos, né, para tudo que é canto que você vai nos Estados Unidos, tem um Walmart. E geralmente o que eles fazem? Segundo o Landim, né? Me parece que é isso mesmo. Eles pegam uma região que tem ali nada, tem um terreno parado, eles se propõem, olha, eu vou instalar um Walmart aqui nesse terreno. Tem nada acontecendo aqui. Vai nascer um comércio ao redor, uma atividade econômica. E realmente tem. Você tem o Walmart e tem várias outras lojas e serviços próximos. Por quê? O Walmart gera um fluxo de pessoas diário, frequente, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Tem gente entrando para fazer compra, para fazer, sei lá, comprar as coisas ali, um mega mercado, um hipermercado. E aí do lado tem uma lojinha que vende outra coisa, tem um cara que presta um serviço, tem outro que tem um pet shop, e aí o cara faz tudo por ali. Então isso tem em todos os Estados Unidos. Agora, o estádio de futebol não é um mercado. Ele não gera esse fluxo contínuo de pessoas. Será que isso vai... Ele vai ter... Aí que vem a grande questão. Ele tem que conseguir convencer os caras de que isso pode funcionar. Mas esse é um argumento para comprar o terreno por um valor mais barato e tal. Como o Flamengo está disposto a pagar um valor de mercado, talvez não precise nem dessa argumentação. Seja uma questão meramente financeira. Eles dizem que é esse número que eu falei, 250 exatamente. milhões. E o convencimento dos proprietários do terreno, no caso, né? De quem faz a gestão, de que esse estádio vai alavancar os terrenos o que é verdade. Dos arredores, que estão parados, não tem nada ali acontecendo. Mais ou menos o que aconteceu na Arena do Corinthians. Tudo aquilo em torno da Arena do Corinthians melhorou, os preços subiram, os imóveis ficaram mais valorizados. Você valoriza sem uma dúvida, região. é isso. Eu queria só fazer uma acréscimo, que muita gente mandou para cá, que olha, e vocês falaram certo, o pessoal está dizendo aqui, que a Caixa não pode vender o terreno. A propriedade da Caixa só pode ser, digamos, vendida via leilão público. Mas como o terreno não é da Caixa, é do fundo, que já foi dito aqui, aí sim permite esse tipo de avaliação. Só para falar, porque muita gente fica da Caixa, a Caixa não quer vender. Não é, não tem empréstimo da Caixa, não tem isso aí. No público, tem nada disso. Só Caixa, leilão. Se tivesse um leilão... Mas ela é só a gestora do terreno que pertence ao fundo de investimento. E o fundo não, o fundo pode vender se aceitar esse negócio. Se aceitar a proposta. Mas isso é uma negociação. Agora, aí começam a levantar que vai ter uma mamata. Que
mamata. Os caras são donos, vão vender para o Flamengo o quê? Porque acharam o Landim legal? Não, vai receber. Pô, eles vão querer o valor de mercado. Isso é uma negociação que está em curso. É uma negociação. O Flamengo tem que comprar o terreno e, paralelamente, também, claro, viabilizar as outras questões. Eu acredito que comprando terreno vai ser muito difícil alguém colocar obstáculo a ponto de impedir. Pô, né? Muita gente fala assim, o Estado não vai deixar. Não adianta. Até o Fabrício Kika fez uma ótima live das muitas que ele faz sobre esse assunto. O Fabrício Kika, ele tem um canal Mundo na Bola no YouTube, ele fala sobre isso como ninguém, é o cara que mais entende do assunto. E outro dia ele estava falando sobre isso numa das lives que ele fez sobre o estádio do Flamengo, falando, olha, gente, o Estado não vai deixar. Eu falei, como é que o Estado não vai deixar? A maioria das licenças e aprovações depende da prefeitura. Trânsito com a prefeitura, a questão das obras, depende muito mais da prefeitura. E outra coisa, o Maracanã vai continuar sendo usado, porque se o Flamengo conseguir, vamos imaginar que esse ano, 2024, o Flamengo consiga resolver todos os entraves e compra o terreno. 3 anos. 5 anos. 5 anos. Menos que isso, muito difícil. Para desatar todos os nós, erguer o estádio, inaugurar, 5, talvez mais, talvez menos, mas em torno de. Então vamos imaginar que começa em 2025 a obra. 2030. Isso aí. O otimismo, 2029, vamos ser otimistas, 2020, está longe. E onde o Flamengo vai jogar até lá? No Maracanã. Até lá o Maracanã vai ter que buscar alternativas. Tem 5 anos. E se o Flamengo vencer a concessão com o Fluminense por 20 anos, ele pode ter um estádio daqui a 5, 6 anos e vai ter mais 14, 15 anos de Maracanã também, sob a responsabilidade dele junto com o Fluminense, fazendo a gestão. Mas aí o que acontece? Quanto custa manter o Maracanã? A manutenção. Custa 3 milhões por mês, vamos imaginar, é 1,5 do Fluminense, 1,5 do Flamengo. Estou falando grosso modo, gente. Talvez o Flamengo tenha que, durante um tempo, ficar bancando ali. E aí vai fazer o quê? Vai jogar futebol feminino, vai jogar, eventualmente, os clássicos com o Vasco, que o Vasco não vai querer jogar no campo do Flamengo. Vai, tá bom, os clássicos com você eu faço no Maracanã com 2 torcidas, como tem o Fla-Flu, ele pode fazer lá. Como, por exemplo, no Uruguai, agora, infelizmente, acabou. Mas os clássicos Nacional e Peñarol, eles eram no Estádio Centenário. O Peñarol tem o seu estádio, campeão do ciclo, né? Tem lá o estádio do Nacional Parque Central, que também é o estádio da Copa de 30, né? E os clássicos eram um centenário com 2 torcidas. Agora não, estão fazendo essa coisa de torcida única. Infelizmente, isso está acontecendo no Uruguai também. Mas poderia, por exemplo, fazer um acordo com o Vasco e falar, Vasco, quando for Vasco e Flamengo, vamos jogar no Maracanã, com as 2 torcidas. Ok? Ok. E quando for os outros jogos, eu jogo no meu estádio. Isso pode. Então o Maracanã vai acabar tendo todos os jogos do Fluminense, os clássicos do Flamengo com o Fluminense, eventualmente com o Vasco. Ele vai ter menos jogos. Talvez o Maracanã passe a ter um bom gramado a partir daí. E o Flamengo, se ele assumir um compromisso por 20 anos, ele vai ter o quê? Uma despesa de dividir ali, despesas fixas, digamos, com o Fluminense do Maracanã. Isso aí ele vai continuar tendo. Porque já assinou, né, por 20 anos. Mas qual é a opção que ele tem? E ele pode usar o estádio. Vamos imaginar, futebol feminino amanhã tem uma demanda de público maior. Eu tenho uma demanda de 30 mil pessoas para ver um jogo do futebol feminino, né? Eu abro o anel inferior do Maracanã e levo o meu time feminino para jogar ali. Não vou jogar no time, eu poupo o gramado do estádio onde joga o time masculino. Pô, ruim jogar no Maracanã, o time feminino, não é ruim, né? Porra! Mas vão achar legal, né? Então, assim, o Flamengo passa a ter outra opção. Esse é o plano do clube. Aí depois que terminar 20 anos, aí tá muito longe, né? Aí é outra história. A tendência é o quê? Você abrir mão do Maracanã. Mas o Maracanã vai ser menos aproveitado e depende também de quem vai ganhar a concessão. Tem uma empresa aí também querendo pegar. Pode fazer coisas diferentes. Tem a SAF do Vasco. Vai ter que se virar. Vai. É isso que eu estou dizendo. Se não tiver criatividade, contratar pessoas do ramo mesmo, de eventos, uma coisa profissa. Até porque fala-se que vai haver reforma em São Januário também. Sim. Né? Então o Vasco provavelmente vai usar menos o Maracanã também. Aí vai ser mais o Fluminense, os clássicos, e quando o Flamengo quiser usar, porque o Flamengo assinou por 20 anos. Não ganhou ainda, né? Mas pretende ganhar a concessão junto com o Fluminense. Mas assim, é uma coisa muito distante ainda esse estádio, até ficar pronto, muita coisa vai acontecer. Bota o quê? Uns 8 anos? Calcula-se 5 anos, pouco mais, pouco menos. Contando a construção. A construção, tudo. No momento que compra o terreno, e se for direto ao assunto, né, 5, 6 anos. O Landim pode sair da presidência e voltar, inaugurar o estádio. Olha como tem tempo. Ele não pode se reeleger, mas ele pode voltar depois. Estou falando do Landim porque ele é o atual presidente. Quer dizer, ele pode até estar na cabeça dele isso. Ele pode pensar, eu fico aqui, faço o meu sucessor, bota um aliado, fico aqui como, por exemplo, presidente do Conselho de Administração, e voto ou como vice de planejamento, que ele foi na primeira gestão do Bandeira de Melo. Estou aqui na diretoria, ajudo aqui o presidente, estou aqui junto, né? Participando do dia a dia.
Aí, na outra eleição, depois de 3 anos, ele volta, se candidata e ele faz uma aliança com vários grupos políticos no Flamengo, que isso, para mim, é muito claro. Que não é coisa só do Landinha, do grupo que está com ele. É um projeto de poder, gente. Você se alia com vários grupos políticos para você ter a possibilidade de fazer o sucessor e, quem sabe, voltar ao poder e aí cortar a fita e inaugurar o estádio. Isso tudo pode estar na cabeça dele. Ele pode estar planejando Normalmente isso. Tá, não acredito que ele fale, né? Não, assim, abertamente que ele fale, não, eu quero voltar, não vai dizer. Não vai falar, mas ele pode pensar, pô, é lógico, assim, é proibido? Não é. Agora, se é bom, se é ruim, tudo, é aquela questão toda, quem vota são os sócios, a torcida não vota, ele é contra o voto do sócio-torcedor, porque é muito mais fácil você controlar aquele colégio eleitoral do clube. Aliás, a maioria dos dirigentes é contra o voto do sócio-torcedor, por isso, é uma forma de você controlar politicamente ali. Entendeu? E ele está em plena campanha ali, embora ainda não tenha anunciado o seu apoio ao vice-presidente, que é candidato, provável candidato, que é o Rodrigo Duncho de Abranches. E tem uma outra chapa, que podemos chamar de uma dissidência da situação, a chapa do BAP, que já está em campanha, que vai também concorrer. E a chapa da oposição ainda não tem um nome, né, que deve ser apoiado pelo Eduardo Bandeira de Mello, esse nome ainda não saiu, mas vai ter uma eleição no final do ano. Tem outras questões aí envolvidas, que vão pesar. Mas é uma coisa muito para longo prazo. E essa questão da Caixa não ter respondido, eu não sei se isso é relevante. De repente demora mais um pouco, tem trâmites burocráticos, sei lá como é que é isso, entendeu? Quando eu falo com a Caixa sobre o estágio do Corinthians, do Flamengo, eu mando lá pergunta lá o pessoal da imprensa, é sempre um negócio meio, sabe, protocolar. Enfim, não significa que, não respondeu, não vai fechar. Para eles, me parece que é interessante fazer algum negócio, porque o terreno está parado. E tem outra questão também, a questão da descontaminação, que ali tinha o gasômetro, né? Então, o terreno que tem que passar... Por isso que estava sendo avaliado, né? Tem que passar por esse estudo também para saber o quanto custa e quanto tempo leva e se é possível, né? Acredita-se que sim, mas que eu saiba, não tem ainda um estudo definitivo que comprove a viabilidade de se fazer toda essa coisa lá. Agora, dá para fazer um estádio grande ali. Segundo o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, não dá para fazer a tal de Cidade do Flamengo, que era um projeto de fazer um complexo, isso não, mas dá para fazer o estádio. E dá para fazer um estádio, segundo ele, ele é arquiteto também, né, para 100 mil pessoas. A questão da inclinação de arquibancada e tudo, ele acha que dá para fazer. Que a ideia, inclusive, com uma área popular, né, Mauro? A grande questão de estar para 100 mil pessoas, que eu penso é o seguinte, há demanda para isso? Porque jogo grande sempre vai haver, para 200, 300 mil, jogo decisivo, se tivesse 1 milhão de lugares, talvez vendesse 1 milhão de ingressos. Mas estou falando se há possibilidade de você regularmente colocar 100 mil pessoas. Porque se você tiver uma média de 60, 70 mil, que é excelente, que é mais ou menos o que acontece hoje, se essa for a média, um estádio de 100 mil com 30 mil lugares sobrando, é feio. É muito ingresso, e é caro. É muito lugar ocioso. Ocioso, aí você tem que manter, porque o estádio ele tem um custo por assento. Por assento. Mais lugares, mais caro fica. E a manutenção também envolve isso. Então você tem ali 30 mil lugares, 70, mas é um grande público, mas tem 30 mil lugares sobrando. Então qual é o ideal? É fazer um estudo real, ver qual é a real demanda do público médio. É 80 mil, então faz 80 mil. Ou ter um estádio com possibilidade de ampliação para um outro momento. O do Corinthians, por exemplo, permite ampliação. Tanto que houve arquibancadas provisórias na Copa do Mundo, atrás dos 2 gols, e o estádio de Itaquera recebia mais de 60 mil pessoas na Copa do Mundo. Atrás dos 2 gols ali tinha 2 arquibancadas, que foram removidas depois do Mundial, e aí voltou a capacidade, que se não me falha a memória, de 48 mil aproximadamente. Então, você tinha ali mais quase 20 mil lugares. Mais de 60 mil pessoas cabiam ali, 65 mil, uma coisa assim, na Copa do Mundo. Então pode também o projeto, se os caras pensarem, né, pode prever uma situação como essa. Vão fazer um estádio com X, mas tem uma possibilidade de ampliação, não sei até que ponto o terreno também permite esse tipo de engenharia. Mas eu acho que assim, essa megalomania é perigosa. O Grêmio embarcou nessa. Para fazer um estádio maior que o Internacional, fez um estádio para 55 mil, raríssimas vezes aquele estádio enche. Num grande jogo do Grêmio, mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, ele lota. Num Grenal muito motivado, ele fica lotado. Mas na maior parte do tempo você tem públicos até bons. 30 mil, 35 mil, mas aí tem 20 mil lugares sobrando, 25 mil lugares sobrando. Então isso tem que ser pensado também. Entendeu? Eu acho que não faz muito sentido. Por exemplo, o Corinthians. Depois 35, tem 40 mil, está sempre cheio ali. Não tem 48. Se tivesse 60 mil lugares, talvez sobrasse lugar, a não ser que eles façam realmente com ingressos bem mais acessíveis. E é uma ideia. E aí você consegue trazer a galera. É uma ideia de tirar assentos, porque em função que não, para evitar a obra, tirar assentos e abrir mais lugares. Assistem em pé. E vai reduzir o preço do ingresso. Provisoriamente,
por 5 anos, por 10 anos, por 3 anos, não sei exatamente, mas essa é uma das ideias da administração. Eu acho isso, eu acho que a grandiosidade em alguns momentos é muito bom para discurso político, mas na hora que você faz a conta, você vê que ela não fecha. Isso vale para os grandões e para as equipes menores, é isso.